Olá pessoas, bem-vindos ao Gambiarras e Silvertape. Hoje vamos tentar dar uma vida nova ao notebook velho. Mas antes, a gente pede aquela força de sempre. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário e vambora! Antes de começar, deixa eu contar um pouco da historinha desse cara, que como vocês podem ver, é um notebook da HP de dimensões um pouco pequenas. Na verdade, é um notebook de 11 polegadas, da época que esses notebooks eram classificados como netbooks. Eu tenho essa máquina há bastante tempo. Na verdade, são 15 ou 16 anos que esse computador está comigo. E como vocês vão notar, tem algumas características que deixam bem claro aí a idade desse computador, além da tela de 11 polegadas. Bom, vocês vão ver que, por exemplo, ainda é da época que a gente conseguia remover a bateria desse computador. Dadas essas circunstâncias, naturalmente esse notebook não consegue rodar nada atual, moderno e muito menos pesado. Inclusive, ele não consegue nem rodar satisfatoriamente o Windows 11, uma vez que temos aqui como hardware, basicamente, um processador AMD E350 dual-core, apenas 2 GB de memória RAM DDR3 e um HD de 500 GB. Então, para esse vídeo, a nossa ideia vai ser fazer um upgrade nesse notebook, colocando aí 4 GB de memória RAM. Tudo bem que esse processador até aceita 8 GB, mas eu só tenho mais um módulo de 2 GB, então vou colocar 4 GB, e um SSD de 500 GB. E claro, vamos fazer a instalação do sistema, mas eu não vou instalar o Windows. Na verdade, aqui eu vou fazer a instalação do Zorin OS Lite para que esse computador tenha o melhor desempenho possível, tá bom? Então, vamos à obra. Só mais uma coisa que pode ter passado na cabeça de vocês. O fato de o porquê que eu vou melhorar um notebook tão antigo. A ideia é bem simples. Obviamente, como falamos, não vai rodar nada moderno, nada pesado. Porém, para tarefas básicas, utilizar um processador de textos, planilha, acessar a internet, ele vai atender, ele funciona numa boa. Então eu vou justamente dar essa nova vida a esse computador para essa finalidade. Máquina na bancada, como vocês podem ver, a tampa aqui debaixo do notebook está bem arranhada e descascada, mas infelizmente isso acontece com esse tipo de material e claro, tem também a questão do tempo, os 15 anos de uso desse computador. Porém, de interessante, temos aqui tanto o SSD SATA de 512 GB que vamos utilizar, juntamente com os 2 GB a mais de memória RAM que vamos colocar no nosso computador, 2 GB de memória RAM DDR3. Então aqui eu vou remover a bateria e abrir aqui a tampa. Esse notebook não tem parafusos, então basicamente vai ser só isso e puxar a tampa. Então já volto. Bom, abrir essa máquina é bem tranquilo, mas tão tranquilo quanto abri-la é justamente quebrar as presilhas aqui da tampa, e que inclusive eu já fiz. Então é por isso que vocês vão notar que tem um pouco de cola ao redor do computador. Mas infelizmente acontece. Aqui basicamente a gente tirou a bateria e é só puxar a tampa aqui na parte de trás. Vamos lá. Como vocês podem ver, esse notebook, apesar da idade e também do tamanho, ele consta com 2 slots para a memória RAM. Então vamos instalar o nosso segundo módulo justamente nesse segundo slot. E claro, a baia para dispositivos SATA. No caso tem aqui um HD, um HD de 2,5, que vamos substituir para colocarmos o SSD. Então, já vamos começar aqui o nosso upgrade justamente com a memória. Bem fácil, como vocês já sabem, muito tranquilo de instalar. É só posicionar, ficar atento ao corte, certo? Cadê aqui? Pronto. Para posicionar corretamente. Pronto, posicionou, só travar e está instalado. Ok. E agora vamos remover os 6 parafusos para tirarmos esse HD. Temos 4 parafusos aqui em volta e tem aqui uma estrutura
que mantém ele na posição com outros dois parafusos. Então, vamos lá. Certo? Vamos tirar aqui a estrutura. Pronto. É basicamente essa tampinha, essa chapinha para mantermos o disco, o HD ou o SSD, como vai ser o nosso caso, na posição correta. E agora temos acesso à conexão SATA, tanto de dados quanto de alimentação. Pronto. HD removido e vamos instalar o SSD. Certo? Então agora vamos colocar o SSD no local. Claro que primeiro vamos conectar aqui a conexão SATA e vamos prender o SSD na máquina. Beleza, pelo menos a parte de hardware do nosso processo de vida nova para esse computador está feita. Então agora eu vou no outro computador, fazer o download do Zorin OS Lite, criar o pendrive de boot e começar a instalação nesse notebook. Então, deixa eu só fechar ele. E claro, depois eu vou passar um pingo de cola para não correr o risco da tampa abrir. Beleza. Ah, segredo, essa bateria em nada é a mesma coisa, tá? É só para questão de acabamento, porque essa bateria já está esgotada há muitos anos. Bom, enfim, é isso. Então, deixa eu criar o pendrive de boot e já volto. Só uma coisinha muito importante antes de iniciarmos com a instalação do sistema, que é justamente testarmos para ver se o upgrade funcionou corretamente. Então, deixa eu ligar aqui na tomada, só um minuto. Beleza? E vamos ligar a máquina. Vai dar aqui o alerta da bateria, normal. Beleza? Vamos verificar aqui, ó. Tanto a memória quanto o SSD. O SSD foi reconhecido, ele está reconhecendo aqui como disco rígido, normal, tudo certo. Deixa eu voltar aqui, pressionar o F10, na verdade, e entrar no menu de boot para visualizarmos que temos um total de 4 GB de memória, 4.096 MB. Então, a princípio, o upgrade de hardware está tudo certo. Então agora, bora criar o pendrive de boot e posteriormente começar a instalação do Zorin OS nessa máquina, o Zorin OS Lite. Aqui não tem nenhum mistério, é só acessarmos o site oficial do Zorin OS Lite para fazermos o download da ISO de instalação. Como curiosidade, o Zorin OS Lite ainda está na versão 17, para ser mais preciso, na 17.3, diferente do Zorin OS, digamos assim, tradicional, que já está na 18. Bom, claro que eu vou deixar aí o link do site na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês. Mas aqui é só descer e clicar em Download Zorin OS 17.3 Lite. E claro que também vamos precisar fazer o download do Rufus. No meu caso, eu já fiz o download dos dois, tanto da ISO quanto do Rufus, para criar o nosso pendrive de boot e assim a gente ganhar um tempinho. Então, vou acessar aqui na área de trabalho, tem aqui ó, HP Vida Nova, só para deixar bem claro. Vamos abrir o Rufus. Vamos lá. Eu já conectei o pendrive, ó, já está aqui, já reconheceu o pendrive SanDisk de 16 GB. E aqui, procedimento padrão. É só selecionarmos a nossa ISO que queremos utilizar para criar o pendrive de boot. Então, está aqui ó, o nosso Zorin OS. Ok? E clicamos em iniciar.
Confirmamos, ok? E agora é só esperar terminar a criação do pendrive de boot. Assim que finalizar, vamos novamente para o HP e aí começamos com a instalação do sistema. Então, até já. Agora que o pendrive de boot já está pronto, vamos ligar a máquina e iniciar o processo de instalação. Então vamos aqui pressionar F9 para acessarmos o menu de boot. Escolher aqui o pendrive. Vamos lá. Vou utilizar a primeira opção mesmo para carregar os OS em memória e também termos a possibilidade de instalar o sistema. E agora vamos aguardar. Assim que terminar esse processo inicial de carregamento, vamos fazer a instalação, porém eu não vou ficar falando todo aquele passo a passo, uma vez que é o mesmo processo de instalação do Zorin OS tradicional. Então eu vou fazer a instalação e vou meio que dar uma acelerada no vídeo para conseguirmos ganhar um tempo. Ok, carregamento inicial concluído. Agora, como vocês podem ver, podemos tanto testar o Zorin OS com a opção Try Zorin OS, normal, que ele vai carregar o sistema em memória, ou então temos aí a opção de instalar o sistema no SSD do notebook, que é o que de fato iremos fazer. Bom, como vocês devem notar, agora eu não estou mais filmando pelo celular, botei aqui a placa de captura justamente para melhorar um pouco a qualidade aqui do vídeo. Mas vamos seguir aqui com o processo de instalação, que, como eu falei, eu vou dar uma acelerada, não tem nenhum mistério. É o mesmo processo de instalação das outras versões do Zorin OS. Então, qualquer dúvida, eu vou deixar aí nos cards os vídeos que fizemos do Zorin OS 18 ou até das versões mais antigas. Inclusive, tem aqui um vídeo próprio do Zorin OS Lite. Então, vamos lá. Vamos lá. Zorin OS Lite carregando pela primeira vez após a instalação. Certo? Tela de logon. Vou utilizar o meu único usuário. Deixa eu só colocar aqui a senha. E vamos logar. E finalmente o nosso Zorin OS Lite está instalado e pronto para uso nesse velho HP. Então, tela inicial, temos a possibilidade de fazer um tour do sistema. Eu vou simplesmente ignorar e vou acessar um outro programa só para a gente ver aqui o desempenho da máquina após o nosso upgrade e a instalação do Zorin OS Lite. Bom, uma observação, o Zorin OS Lite tem como interface gráfica a XFCE, que é uma interface gráfica reconhecidamente mais leve. Então, primeiramente, deixa eu só fazer aqui o seguinte, vou abrir um terminal, pronto, o terminal do XFCE, e vou atualizar o sistema só para instalar o NeoFet, para a gente ver as configurações gerais do computador. Então, vamos aqui de sudo apt update, colocamos a senha. Ok, vamos agora de sudo apt upgrade. Isso aqui demora um pouco mais. Primeiramente, ele atualiza os repositórios e agora ele começa a atualizar de fato o nosso Zorin OS. Deixa eu confirmar. E assim que terminar,
retornamos. Atualizações realizadas e agora chegou o momento de instalarmos o Neofet. Então vamos de sudo apt Neofet. Só faltou um install. Então, espera aí, deixa eu corrigir aqui, ó. Sudo apt install Neofet. Confirmamos e vamos aguardar. Neofet instalado, então agora vamos executá-lo com o sudo Neofet. E temos aí as informações desse computador. Como vocês já sabem, temos um Zorin OS 17.3, no caso a versão Lite, de plataforma x8664. Aqui temos a informação do computador, ó, o modelo dele, HP Pavilion DM1. A versão do kernel, aqui quanto tempo a máquina está ligada, normal, suporte a DPKG pacotes, DPKG e Flatpak, padrão. Está aqui as resoluções, uma vez que eu estou tanto com a tela do próprio notebook como a tela que eu estou capturando aqui, ó, está mostrando duas resoluções por isso. A nossa interface gráfica XFCE e as demais configurações da máquina, que de interessante mesmo, temos aqui ó, o processador AMD E350, como eu falei, que é meio o componente que vai mais limitar o desempenho dessa máquina, mas aí não tem muito para onde correr, uma vez que o processador é soldado na placa. A placa gráfica, tá? No caso a GPU, é uma GPU on-board, uma TI Radeon HD 6310 e o nosso total de memória, que não está aparecendo aqui 4 gigas, porque parte da memória vai justamente para a placa de vídeo, tá bom? Mas temos aí 3,5 GB disponíveis, sendo que desses 3,5 GB disponíveis, não estamos usando nesse momento nem 1 GB. Então, no geral, bom, a máquina, pelo menos nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, parece estar num desempenho aceitável. Mas, para a gente ter certeza, vamos executar alguns programinhas. Para isso, deixa eu fechar o Neofet. Só para variar, a bateria do microfone acabou, o que, para quem acompanha o canal, sabe que é algo normal, algo bem corriqueiro de acontecer. Mas vamos voltar de onde paramos. Então, vamos executar um ou dois programas só para a gente ver o desempenho aqui geral da máquina. Tá? Enquanto isso, começou um temporal aqui no Rio de Janeiro. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulho. Mas vamos aqui em escritório e eu vou carregar primeiramente, por exemplo, o Writer. Vamos lá. Começa o carregamento da ferramenta. Beleza. Pronto para uso. Vou, por exemplo, digitar aqui, ó, gambiarras. Está lá, gambiarras e silver tape. Ok. Legal. Pelo menos num primeiro momento, a máquina, a princípio, está realmente bem melhor do que estava anteriormente, com o Windows 10. Claro que ainda estava com HD, com apenas 2 GB de memória, mas com certeza, se eu instalar aqui o Windows 10, o desempenho com o Zorin OS Lite será melhor do que tínhamos ou poderíamos ter com o Windows 10 nessa máquina. Lembrando que o Windows 11 aqui é praticamente pedir para não rodar, tá bom? Bom, deixa eu fechar. E vamos agora acessar a internet. Vamos aqui abrir o navegador Brave. Navegador Brave que é o padrão do Zorin OS desde a versão 17, que é o caso aqui desse Zorin OS Lite. Antigamente era o bom e velho Firefox. Claro que isso não te impede de instalar o Firefox, você utiliza aí um navegador de acordo com a sua vontade. Mas está aqui, vamos tentar aqui acessar, ó, por exemplo, o YouTube. Pronto. A internet também não está lá muito legal, por causa do temporal. Ok? Vou justamente abrir o canal, por exemplo, ó, Gambiarras e Silver Tape. Tá aí, ó, aqui, ó, o último vídeo do canal.
só para a gente ver. Olha lá, ó, tudo certo, funcionando tudo direitinho. Deixa eu só tirar o som para não atrapalhar aqui a nossa gravação. Mas, a princípio, a máquina de fato está bem melhor do que estava anteriormente. Deixa eu só fechar. E só para concluir, vamos, por exemplo, carregar os Orion Pillars, a ferramenta onde a gente pode mudar toda a parte visual do nosso sistema, tá? Então tem aqui dividido em layout, tema, áreas de trabalho e fontes. Como estamos na versão Lite, a gente só tem dois layouts disponíveis, diferente dos seis, se eu não me engano, da versão Core e dos 8, 10, enfim, da versão paga, a versão Pro. Podemos mudar aqui o tema, veja que ao clicar é praticamente instantâneo. Vou mudar aqui, por exemplo, para o fundo escuro, tá? Ok. Posso alterar a cor de realce, não vou mexer em nada aqui. Posso, por exemplo, colocar aqui os ícones da área de trabalho, colocar a pasta pessoal, vou colocar também a lixeira, pronto. E posso alterar o tamanho das fontes aqui nos Orion Appeals. Mas o que interessa mesmo para a gente é saber como está o desempenho. Eu vou ser bem sincero, após o nosso upgrade, claro, colocando os nossos 4 GB de memória, colocando um SSD nessa máquina e instalando os OS Lite, que é uma versão dos OS bem mais leve do que assim outros sistemas operacionais, nem se fala com Windows, não tem nem comparação, nós temos um desempenho bem legal, tá? Para uma máquina que bem antiga, uma máquina de 15 anos atrás, ele está funcionando bem legal. Então, para o que eu pretendo fazer com ele, ele vai atender perfeitamente. Enfim, pessoal, esse é o nosso vídeo mostrando como vocês podem pegar um computador velho, pode ser um PC ou um notebook, como aqui o nosso caso, e dar uma vida nova a ele. Claro, ele não vai mudar da água para o vinho, ele vai ser utilizado para propostas básicas, tá? A gente não vai, obviamente, não vou conseguir jogar nesse computador. Mas só de colocar aqui mais 2 GB de memória, instalar um SSD, no caso um SSD SATA, porque não tem como botar um NVMe, obviamente, nesse computador, e instalar um sistema mais leve, temos aqui um desempenho bem aceitável, tá? Claro que para coisas básicas. Mas esse é o vídeo, vamos encerrando por aqui. Claro que pedimos aquela moral de sempre. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixe um comentário e até a próxima.